Para conseguir um déficit orçamental de 4% do PIB para 2014, o Governo propõe um orçamento com mais cortes, sobretudo a partir da despesa, o que significa reduções nos salários, reformas e pensões da função pública. No segundo dia de debate do orçamento na especialidade, que decorreu esta sexta-feira, os partidos da oposição voltaram a rejeitar o documento e acusaram a maioria PSD-CDS de impedir qualquer tipo de diálogo quando rejeitam propostas como, por exemplo, o alargamento do subsídio social de desemprego por mais 6 meses. Quando rejeitam esta proposta para aquelas pessoas que estão desempregadas terem mais uma almofada de 6 meses de um apoio social, ao mesmo tempo, com toda a tranquilidade, aprovam cortes nas pensões, cortes nos salários da função pública a partir dos 600 euros. E estaremos a falar de pessoas que vivem além das suas possibilidades. Assim, não há diálogo. Não há diálogo quando a única coisa que funciona é a força trituradora de uma maioria parlamentar que nos está a esmagar a todos. O condicionamento da dívida em função do crescimento da economia e das exportações, como fez a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, e não o pagamento imediato de todos os juros que são incomportáveis, e isso poupava muito dinheiro ao Orçamento de Estado. Este Orçamento de Estado transfere mais 776 milhões de euros para as PPPs, ao mesmo tempo que corta em 727 milhões as reformas, portanto compensaria largamente uma medida pela outra, e também uma proposta que apresentamos de anulação dos contratos swaps. Responder a estes problemas das reformas, dos salários, das prestações sociais é verdadeiramente fundamental se não quisermos ter um agravamento brutal da pobreza e da fome e miséria no nosso país. 82% dos cortes que são propostos são em salários, em pensões ou em prestações sociais, e apenas 4% desse esforço é que é pedido ao grande grupo económico ou ao capital financeiro. Ora, esta desproporção na distribuição dos sacrifícios demonstra que, por um lado, o Governo vai continuar a seguir a sua linha de forma ideológica e não por qualquer inevitabilidade, e que há aqueles que poderiam pagar e que de facto são aqueles que são os grandes beneficiários da situação do país, daquilo que nos trouxe até aqui, que são os grandes grupos económicos e o setor financeiro, bem, esses continuam à margem de qualquer pedido. Os partidos do Arco do Poder recordam, no entanto, que já conseguiram aumentar o limite mínimo para as reduções salariais, que passa assim dos 600 para os 675 euros brutos, e responsabilizam o Partido Socialista pela falta de consenso político. O PSD e o CDS têm aqui na Assembleia da República demonstrado disponibilidade para avaliar as propostas no caso do Partido Socialista. O Governo ainda hoje fez novamente um apelo ao consenso relativamente ao Partido Socialista. Esses apelos têm surgido, nomeadamente no que diz respeito à própria reforma do IRC, que seria importante que garantisse ao país alguma estabilidade em termos fiscais, e aí sim é incompreensível que o Partido Socialista não esteja disposto a considerar apresentar propostas que nos permitam de alguma forma negociar. Ou seja, o Partido Socialista queixa-se que o Governo é intransigente, mas a verdade é que não apresenta de facto propostas, nem aproveita a margem de manobra que o Governo tem dado para essa negociação. Na próxima terça-feira, dia 26, realiza-se a votação final do Orçamento de Estado para 2014. Ao mesmo tempo, irá decorrer um protesto em frente à escadaria da Assembleia da República, promovido pela CGTP.